Alô, alô, você, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma videoaula no canal do professor Wilson Kanashiro. Lembrando que esse conteúdo é para complementar toda a disciplina, todo o conteúdo da disciplina de pesquisa operacional dos graduandos. Então aqui nós temos uma situação que é narrada da seguinte forma: em uma fábrica de móveis, as cadeiras são responsáveis por um lucro de R$10. Cada unidade vendida ela vai dar um lucro de R$10 e os apoios para descanso de perna conferem R$8 por unidade vendida. Então, temos aí os lucros, correto, por unidade. Os dois móveis são fabricados de maneira semelhante no que tange a processos e materiais para poderem ser vendidos em forma de kits. Tanto para a pintura das cadeiras quanto para os apoios, a empresa usa 3 horas para cada peça e dispõe de 30 horas semanais para este processo. Já para a montagem, a cadeira necessita de 6 horas e o apoio de perna somente 3 horas. A mão de obra de montagem dos dois móveis dispõe de 48 horas semanais para a conclusão. Com base nesses dados, dê ao proprietário orientação para as quantidades de produção para cada um dos itens, tudo bem? Qual que é a ideia aqui, pessoal? É otimizar o lucro da produção. Então, quando você pegar um enunciado igual a esse, o que eu gostaria que você enxergasse? Imagine que você foi até a empresa, você fez medições dos processos, cronometrou, fez custo, e aí você tem esses dados. Baseado nesses dados, agora você consegue projetar, via a metodologia que a gente vai utilizar, o que seria o melhor portfólio de produção para esse produtor. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui então, tá, as variáveis de decisão quais são? Número de cadeiras a serem fabricadas, que a gente vai chamar aqui de X1. E teremos o número de apoios de perna, que aqui a gente vai chamar de X2. É claro que se você estiver olhando outros conteúdos aí pela internet, ou mesmo livros, você vai encontrar X e Y, e assim por diante. Mas aqui a gente vai chamar de X1 e de X2. Temos aqui então a função objetiva, é por causa dela que eu vou me debruçar em cálculos aqui, em raciocínios, para otimizar. Como que funciona a função objetivo? Pensa o seguinte, a gente quer maximizar o lucro. Como é que eu vou maximizar o lucro? Vendendo cadeira, vendendo apoio de perna. E aí eu vou tirar essas informações lá do texto. Olha lá, ó, cadeiras. Qual é o lucro que cada cadeira me dá? R$10. Então como é que eu monto a função objetivo? Bom, eu pego aqui 10, que seria o lucro por cadeira vendida, vezes X1. Por que X1? Porque X1 é o número de cadeiras que eu quero encontrar, o número de cadeiras ideal. Mais o que eu vender de apoio de descanso de perna. Então eu tenho ali R$8 vezes X2. Traz o X2 aqui para a função objetivo. E aí nós teremos então a nossa função objetivo. Então o máximo de lucro vai ser obtido vendendo quantas cadeiras que se lucra R$10 e quantos apoios de perna que se lucra R$8. Está montado então a função objetivo. Acontece que quando você esteve nessa fábrica, você percebeu que existem lá algumas restrições. E uma das restrições seria na restrição de pintura. Porque segundo o nosso texto aqui, ou melhor, segundo o seu diagnóstico, para a pintura das cadeiras e para a pintura dos apoios, nós teremos aí 3 horas para cada um. Então perceba lá que o nosso texto diz bem claro que tanto para a cadeira quanto para o apoio são 3 horas. Então tá ficando fácil agora já da gente entender, porque eu terei aí 3x1 mais 3x2. Agora, qual é a grande restrição? É que durante a semana tem-se somente 30 horas semanais. Como que gera essas restrições na realidade, pessoal? Sei lá, deve ser, por exemplo, acordos com a mão de obra, manejo, número de trabalhadores, ou ainda, de repente, o equipamento de pintura precisa obrigatoriamente passar por uma manutenção, e isso acaba restringindo as horas de trabalho numa semana. Enfim, você esteve no ambiente e detectou essa restrição. Então, escreve isso para nós matematicamente. Eu pego lá 3 horas, então, para pintar cadeiras, mais 3 horas para pintar apoio de perna, e eu vou me envolver trabalhando com essa pintura, mas eu nunca vou conseguir passar de 30 horas dedicadas a essa atividade. Então eu coloco menor igual a 30. Tá bem claro aí, pessoal? Olha, se tiver alguma dúvida, põe nos comentários lá que depois eu venho repassando com vocês, tudo bem? Eu venho respondendo.
A outra restrição qual é? É a de montagem, mesma situação, mão de obra restrita a 48 horas semanais. E aqui a gente tem uma diferença, dá uma olhadinha lá, ó. A cadeira precisa de 6 horas e o apoio de perna precisa de 3 horas. Qual que é o máximo que se tem? 48 horas. Beleza, você já está pegando o jeito, você já está entendendo o que a gente está fazendo. Então escreva matematicamente isso para nós. Bom, nós estamos falando de uma restrição na qual 6 horas serão dedicadas à montagem de cadeiras, está lá 6x1, mais 3 horas dedicadas à montagem de apoios de perna, traz para lá, nunca vão poder ser maior do que 48, então escreve aí menor ou igual a 48. Outra coisinha que a gente não pode deixar de anotar aqui é a questão da condição de não negatividade. Nesse caso, vamos sugerir que você faça os cálculos e faça tudo. Você não vai conseguir dizer para o seu cliente, olha, fabrica menos 3 cadeiras, menos 8, menos 1 apoio de perna. Então, o resultado para x1 e para x2 nunca poderá ser negativo. Não tem como eu fabricar menos uma cadeira. Então, eu vou sempre dizer aqui, nesse caso, que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Então, essa é a chamada condição de negatividade. O que foi feito agora nessa primeira etapa do processo? A gente fez a modelagem matemática. Olha que legal, deixa eu dar uma paradinha rápida aqui e voltar com você. Você esteve na fábrica, você cronometrou processos, você mediu custos, você olhou preço de venda e tudo que você viu lá virou expressão matemática. Existem modelos matemáticos que descrevem a sua visita a esse empreendimento. Tá bem claro? Deu para perceber que todo esse texto foi transformado então nessas expressões matemáticas? Olha como é que fica, tira o texto, ó, olha lá. Pronto, olha aí, ó. Eu acredito que se você está entendendo até agora, você consegue dizer, por exemplo, que estamos tomando decisões em relação ao número de cadeiras e número de apoios que devem ser fabricados. E que nós estamos falando que a cadeira dá R$10 de lucro e o apoio dá R$8. E quando eu encontrar esses números ideais aqui, eu vou ter o máximo de lucro semanal para esse projeto. Que o processo de pintura, olha como é que dá para ler legal aqui agora, pessoal. Aqui para pintar, gasta-se 3 horas com a cadeira e 3 horas com o apoio de perna. Só que não se tem mais do que 30 horas para pintar as duas peças. E a montagem, o mesmo raciocínio. Eu tenho 6 horas de montagem para montar uma cadeira, 3 horas para montar um apoio de perna e nunca teremos mais do que 48 horas semanais para se fazer esse trabalho. Então, todo aquele texto foi transformado nisso e a gente já consegue entender direitinho. Reforçando que nenhum dos resultados, nem x1 nem x2, vai servir para nós negativo. Qual que é o próximo passo, então? A gente começa a fazer agora o passo a passo para o modelo simplex. A gente vai isolar aqui essas inequações, nossos modelos matemáticos, e agora a gente vai transformar em equações. Como que a gente vai fazer isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Concordam comigo que quando eu encontrar esse resultado, o lucro máximo, que é o máximo de Z ali, maximização de Z, ele seria a somatória de 10x1 mais 8x2? Certo? Então, ou seja, aqui ele já está igual. Então, se aqui ele já está igual, nessa forma aqui, eu posso escrever assim, que Z menos 10x1 menos 8x2 é igual a 0, porque esse menos esses dois vai dar 0. Eles são iguais. Na pintura, como é que eu faço para transformar isso numa equação? Bom, eu disse que 3 horas para pintar uma cadeira mais 3 horas para pintar um apoio de perna não poderia ultrapassar 30, mas eu posso dizer que pode ser igual a 30. Como? Acrescentando um número que a gente vai chamar de variável de folga, que é x3. Imagina, que número é x3? Não sei ainda, a gente não sabe, a gente vai descobrir, mas vocês concordam comigo que tem um número que, somado a esses dois aqui, vai dar exatamente igual a 30? Então a gente está transformando a inequação em equação. E o mesmo seria, então, aqui, ó, tá? 6x
6x1 mais 3x2 mais x4, que é uma nova variável de folga, que é igual a 48. Então, volto a repetir, qual o valor de x3 e x4? Nós não sabemos, mas a gente sabe que existe um número que, se somado ao que já está escrito na inequação, ele vai dar exatamente igual a 30 ou aqui igual a 48. Ficou dúvida? Comenta lá embaixo, eu volto para responder, tudo bem? Ok, então deixamos aqui somente as nossas equações. Então são as mesmas que a gente já havia escrito, a gente só as isolou aqui do lado. Agora a gente vai montar a nossa tabela simplex. Então vamos desenhar a tabela aqui primeiro. E aí vamos trazer os coeficientes de cada uma das equações. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar aqui um espacinho para a equação de Z, aqui de pintura e aqui é de montagem. Aqui, pessoal, se você estiver lendo algum livro, pegando às vezes até outra videoaula, e até mesmo minha videoaula, pode ter aí Z, X3 e X4 aqui. Eu vou colocar pintura e montagem para ficar mais didático, tudo bem? E aí lá em cima, sim, eu vou colocar Z, X1, X2, X3, X4 e a variável B, que é justamente aquela que está na igualdade. Então, como é que eu vou preencher essa primeira linha, a linha Z? Eu tenho ali 1 junto com Z. Concorda comigo? Vou colocar 1 lá. Certo? Quem está com o X1, lá na linha Z, lá na equação de Z, menos 10. Então, peraí, traz esse menos 10 para cá, ó, olha lá, ó. Tudo bem? X2, quem que tá com X2? Isso, muito bem, menos 8, olha lá, ó. Traz ele para cá também. Não existe X3 nessa equação, não existe X4, e o valor de B, aquele valor que está depois do sinal de igual, é 0. Tudo bem? Vamos fazer o da pintura agora? Então, na pintura, não existe Z. Dá uma olhadinha lá. Eu coloquei propositalmente ali X1 embaixo de X1, X2 embaixo de X2, que é para a gente ter uma noção do que tem e o que não tem em cada uma das equações. Quem está com o X1 lá na equação da pintura? É o 3, não é isso? Traz ele para cá também, olha lá, ó. Com o X2? Também. E agora a gente tem o fator X3, hein? Temos a variável de folga aí, que é o X3. Então eu vou colocar 1 aqui. Não tem o X4 e a variável B é igual a 30. Traga o 30 também, Kanashiro? Traz o 30 também, tá lá, ó. Montagem. Não existe o Z. Quem está com X1? 6. Quem está com X2? 3. Existe X3? Não. E quem está com X4? 1. E a variável B, 48. Está pronta a nossa primeira tabela simplex. Próximo passo. Estamos com a nossa primeira tabela pronta. Sempre que ocorrer essas animações aí, pessoal, os valores são mantidos, fiquem tranquilos, ok? Então, se você já está anotando aí, você pode perceber que a sua tabela está igual à nossa aqui. Essa condição não serve de resultado, por quê? Porque a gente disse que x1 e x2 não pode ter valor negativo. Então, aqui na linha Z eu não posso ter x1 e x2 negativo, porque eu tenho aquela condição de não negatividade. Então, o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa é definir a coluna pivô. Como que eu determino a coluna pivô? Dá uma olhadinha nessa instrução aqui, ó. Observando a linha Z. Então, olha aqui na linha Z. Dá uma olhadinha qual é a coluna que tem o menor valor. Então, o menor valor é menos 10, não é isso? Tá aqui. Essa é a nossa coluna pivô. Agora, nós vamos determinar a linha pivô. Como que a gente determina a linha pivô? Com exceção da linha Z, a gente vai pegar agora, olha lá, ó, o valor da variável B
e dividir pelo elemento pivô da linha. Qual que é o elemento pivô da linha? É esse aqui que está na coluna pivô. Então, peraí, Kanashiro, não entendi direito. Tá, deixa eu fazer aqui. Qualquer coisa, coloca na dúvida aí. Ó, 30, então, dividido por 3. Olha lá, traz o 3, ó. Foi, ó. Então, esse é o elemento pivô nessa linha. Por quê? Porque é o elemento que está na coluna pivô. E como é que eu faço da outra agora? Bom, da outra agora eu vou dividir por... Conseguiu identificar já? Ótimo, então traz ele para cá, olha lá. 6. Então vai dar 8. E agora a gente escolhe qual, gente? O que trouxer como resultado, né? O menor resultado a partir da razão desses dois números que a gente falou aí. Tudo bem? Então essa aqui é a linha que sai. Essa linha agora vai determinar a formação da nossa nova linha pivô. E a linha pivô vai ser montada baseado em um elemento, né, chamado de elemento pivô. O que é o elemento pivô? É esse elemento que está posicionado na intersecção da linha pivô e da coluna pivô. Então, aqui no caso, seria o número 6. Esse é o elemento pivô da nossa tabela. Usando ele como base agora, a gente vai montar a nova linha pivô. Pronto para ir para o próximo passo? Vamos lá? Então, cálculo da nova linha pivô. Como é que eu vou fazer? Lembra que eu falei que o elemento pivô vai ser utilizado, que é o 6? Eu vou pegar aqui, ó, todos os elementos dessa linha ali que a gente escolheu, que é a linha que entra, é a linha da montagem, e vou dividir pelo elemento pivô, que é o 6. Então, 0 dividido por 6, 0, 6 dividido por 6, 1, 3 dividido por 6, meio, 0 dividido por 6, 0, 1 dividido por 6, 0,17 ali aproximado, tá? E 48 dividido por 6, 8. Então, essa é a nossa nova linha de montagem, ou ainda nossa nova linha X4, ou ainda nossa nova linha pivô. Tudo bem? A nossa linha pivô vai servir de base para definirmos as próximas. Então, já que eu tenho uma nova linha de montagem, eu vou montar uma nova linha Z. Para calcular a nova linha Z, eu preciso utilizar agora a multiplicação dos elementos da linha pivô pelo elemento pivô da linha Z com sinal trocado. Calma, Kanashiro, bagunçou tudo de novo. Vamos na prática? Olha aqui, ó. Qual que é o elemento pivô da linha Z? É o menos 10, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar todos os elementos da linha pivô, da nova linha pivô, e multiplicar por 10 positivo, tudo bem? Então, 0 vezes 10, 0. 1 vezes 10, 10. Meio vezes 10, 5. 0 vezes 10, 0. 0,17 vezes 10, 1,7. E 8 vezes 10, 80. Pronto. O que eu faço agora? Tá pronta a nova linha Z? Não, ainda não. A gente vai trazer a linha Z, olha ela lá, tá vendo? Eu vou trazer todos os elementos da linha Z para cá agora, ó, vou trazer, hein? Presta atenção. Veio 1, veio o menos 10, veio o menos 8, o 0 e o outro 0, tudo bem? Quando eu trouxer a linha Z para cá, a atual linha Z, eu vou fazer uma operação de adição entre ela e os resultados que eu obtive na operação anterior. Fica assim, gente, ó, 0 mais 1, 1. 10 mais menos 10, 0. 5 mais menos 8, menos 3, 0. Mais 0, 0. 1,7 mais 0, 1,7. 80 mais 0, 80. Agora sim nós temos a nossa nova linha Z. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa agora para definir a nossa nova linha de pintura ou nossa nova linha X3. Vamos lá?
Para facilitar, eu vou levar a linha pivô lá para cima, tudo bem? Ó, tô levando a linha pivô lá para cima. Isso aqui é coisa que vocês já descobriram, deixa ela aqui bonitinho. Como é que eu acho a nova linha de pintura, ó, a nova linha X3? Multiplicando todos os termos pelo elemento pivô da linha de pintura com o sinal trocado, não é isso? Então, aquela hora eu troquei de menos 10 para 10 positivo, agora eu vou trocar de 3 positivo para 3 negativo. Então, 0 vezes menos 3, 0. 1 vezes menos 3, meio vezes menos 3, menos 1,5. 0 vezes menos 3, 0. 0,17 vezes menos 3, menos 0,51. 8 vezes menos 3, menos 24. O que a gente faz agora? Traz todos os termos da atual linha de pintura, da atual linha X3, para fazer aquela operação de soma aqui, ó. Tá trazendo todos eles, ó. 0, 3, 3, 1, 0, 30. Conferiu lá? Então é só fazer a soma agora, pessoal. Olha lá, ó. 0 mais 0, 0. Menos 3 mais 3, 0. Menos 1,5 mais 3, 1,5 positivo. 0 mais 1, 1. Menos 51 mais 0, menos 0,51. Menos 24 mais 30, 6 positivo. Temos aqui a nossa nova linha de pintura, ok? Se eu tenho linhas novas para todas elas, eu já tenho elementos para montar uma nova tabela. Então, como ficaria? Olha aqui, ó, nossa nova linha Z, nossa nova linha X3, ou nova linha pintura, e aqui nossa nova linha de montagem. Então vamos montar mais uma tabela, vamos para a nossa segunda tabela simplex. Ficaria mais ou menos assim, ó. Tirei os números antigos e vamos levar os outros agora. Então a ideia agora é colocar cada um dos dados no seu espaço correto, montar uma segunda tabela e analisar então esses resultados. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, que x1 e x2 na linha Z não pode aparecer negativo. A gente está vendo ali que o x2 está com o valor menos 3. Então o que a gente faz agora? Temos que fazer mais uma iteração na tentativa de zerar ou positivar x2. E é isso que a gente vai fazer, uma segunda iteração a partir dessa segunda tabela. Então, para a gente proceder com essa nova tabela, é o mesmo raciocínio. Eu determino a coluna pivô, então observando a linha Z, é a coluna que possui o menor valor, lembrando até que esse é o valor que teria maior impacto no lucro, né, gente? Por isso que a gente vai tirar sempre esse menor valor, dada essa possibilidade de maior impacto no lucro. Então essa é a nossa coluna pivô. E aí nós vamos ver a linha que sai agora, que é a linha que vai nos dar base para cálculo da nova linha pivô. Qual é a linha que sai? É aquela que tiver a razão entre a variável B e o elemento pivô da linha, ele trouxer o menor resultado. Nesse caso, agora é a nossa linha da pintura. Então, num primeiro momento foi a linha da montagem, agora é a linha da pintura, a nossa linha que sai, e por isso, a partir dela, vamos calcular uma nova linha pivô. Lembrando que para calcular essa linha pivô, nós vamos precisar do elemento pivô, que agora é 1,5. Então, vamos lá, ó. Começando, então, eu tenho ali 0 dividido por 1,5, 0. 0 dividido por 1,5, 0. 1,5 dividido por 1,5, 1. 1 dividido por 1,5, 0,67. Menos 0,51 dividido por 1,5, menos 0,34. E 6 dividido por 1,5 igual a 4. Então temos aqui nossa nova linha pivô. Com a nova linha pivô, a gente consegue fazer o cálculo da nova linha Z. Primeiro passo, qual é? Multiplicar os elementos da linha pivô
pelo elemento pivô da linha Z com o sinal trocado. Então vamos lá, ó. Olha ele lá, menos 3. E a gente vai fazer 3 positivo. Então 0 vezes 3, 0. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 0,67 vezes 3, 2,01. Menos 0,34 vezes 3, menos 1,02. 4 vezes 3, 12. Já é nossa nova linha Z? Ainda não. O que eu vou fazer? Vou trazer todos os elementos da linha Z, dá uma olhadinha lá, traz eles aqui para baixo, vai copiando aí, tudo bem? E a partir daqui fazer uma operação de soma. Soma tudo lá, eu tenho 1, 0, 0, 2,01, 0,68 positivo e 92. Essa sim é a nossa nova linha Z. Vamos levar a linha pivô lá para cima para calcular agora nossa nova linha montagem? Então, a linha montagem vai ser calculada a partir da linha pivô, multiplicando todos esses elementos pelo elemento pivô da linha de montagem, nesse caso 0,5, mas não se esqueça que é com sinal trocado. Então eu tenho agora, ó, vezes menos meio, tudo bem? Então 0, 0 vezes menos meio, 0, 1 vezes menos meio, 0,67 vezes menos meio, menos 0,34, menos 0,34 vezes menos meio, 0,17, agora positivo, 4 vezes menos meio igual a menos 2. Tá pronto? Não, né? A gente vai trazer os elementos da linha de montagem. Vamos levar para lá? E aí nós teremos então aquela operação de soma. Aqui eu tenho 0, 1, 0, menos 0,34, 0,34 positivo, e aqui eu tenho 6. Essa é a nossa nova linha montagem. Temos 3 linhas já? Temos 3 linhas, então já dá para montar nossa terceira tabela simplex. Como que a gente monta? Trazendo todos esses dados e unificando-os. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então aqui seria a nossa nova linha Z. Depois nós temos nossa nova linha de pintura. E aqui os elementos da nossa nova linha montagem. Próximo passo, então, montar nossa terceira tabela simplex. Vamos lá? Apaga lá e vamos transferir esses valores para lá. Bom, então agora a gente já consegue fazer uma análise dos resultados. Primeira coisa, na linha Z, como é que estão as variáveis x1 e x2? Olha lá, ó, nós não temos números negativos. Então tudo indica que a gente já chegou no nosso resultado otimizado. Dá uma olhadinha aqui na coluna Z. Eu tenho aqui 1, 0, 0. Então, onde eu tenho 1, ele vai trazer para mim o resultado ideal. Ou seja, o lucro máximo desse projeto seria de R$ 92 semanais. Para o X1, onde que eu acho o 1 aqui? Olha lá, ó. Qual o número que eu tenho correspondente lá na variável B? 6. Então, o número de cadeiras a ser fabricada, 6. Eu tenho aqui X2, então, igual a 1 aqui. E a variável B corresponde a 4. Portanto, o número de apoios seria 4. Agora, será que isso aqui está certo? Vamos analisar agora em cima da nossa função objetivo. Então, segundo nossa função objetivo, era maximizar o lucro em 10x1 mais 8x2. Vamos substituir os valores ali. 10 vezes x1 é igual a 6, certo? 10 vezes 6 mais 8 vezes 4, que é o valor de x2. E eu tenho, então, 60 mais 32, lucro máximo 92. Bateu com esse valor. Próximo. Restrições de pintura. Então, eu tenho lá 3x1 mais 3x2 menor ou igual a 30. Vamos ver se essa
expressão é verdadeira, se ela atende essa restrição. Então eu tenho lá 3 vezes 6 mais 3 vezes 4, menor ou igual a 30, que daria 18 mais 12, ou seja, 30 menor ou igual a 30. Nesse caso, igual a 30. Portanto, esse resultado atende essa restrição aqui. Depois nós temos então a outra restrição, que é a de montagem. 6x1 mais 3x2 menor ou igual a 48. Então, 6 vezes 6 mais 3 vezes 4. Montagem, 36 mais 12 menor ou igual a 48. 48 menor ou igual a 48. Também nesse caso, igual, portanto, atende à restrição. O que é isso aqui na prática, pessoal? Quando dá igual, igual, quer dizer o seguinte, que nem a linha de pintura, nem a linha de montagem vai ter tempo ocioso. Você, como gestor aí da produção, vai ter que cuidar disso aí, porque se tiver ociosidade, você não bate essa meta. Então, o resultado que você daria para o seu cliente, depois de ter ido, visitado o projeto dele, ter feito toda a cronometragem, quantificado tudo que você observou lá, seria que a empresa deve fabricar 6 cadeiras e 4 apoios para as pernas, para obter o lucro máximo de R$ 92,00 por semana. Ficou claro? Espero ter tirado suas dúvidas. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar esse vídeo. E se tiver dúvida, põe seu comentário lá embaixo, que a gente vem respondendo aqui. Muito obrigado!